Pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando, né, nossa revisão na matéria Administração Pública Brasileira, tá? O pessoal entrando aqui, cadê? Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom aí para todo mundo? Alguém falou aqui que tá baixo? Deve ser o seu computador aí, hein? Porque aqui tá, para mim tá normal. Vocês me ouvem bem, né? Todo mundo aí. Jeane, tá ouvindo? Consegue me ouvir? Bem, certo. Tá, então ótimo. Quem está com áudio baixo aí, veja no som, né? No computador que você está assistindo aí, celular, enfim, né? Tá? Então, pessoal, vou aqui compartilhar com vocês a tela, tá? Para a gente começar. Tá aqui. Vou botar aqui, pronto. Então, pessoal, essa é uma aula de revisão, né? Então, assim, vou aqui, basicamente, deu certo, ótimo. Então, eu vou aqui trazer para vocês pontos importantes. Ele não vai passar tudo, né? Não existe. Né? Uma aula de revisão, a gente não vai passar todo o assunto, né? Da matéria. Deu um problema no link mesmo, o outro, né? Nem eu estava entrando nele, pra você ter ideia, Raíssa. Eu que criei o link e não estava entrando. Então, né? Você vê como foi, né? Não dá para entender, não. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, tem gente entrando aqui, né? Porque, se fosse entrando pelo e-mail institucional, não precisava, tá toda hora autorizando, né? Então, aí tem que estar autorizando o pessoal a entrar. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós trabalhamos, né, nas aulas, que houve, né, uma crise, né, institucional, administrativa, que gerou a necessidade da reforma administrativa do Estado, né? Tá? Então, assim, no âmbito dessa crise, nós temos, né, ela como um fenômeno tridimensional, tá certo? Deixa eu só ver aqui, gente entrando. Vamos lá. Então, um fenômeno tridimensional. Então, nós temos aqui, inicialmente, uma crise fiscal, né, vivida pelo país, né? Isso tudo nos anos 80, 90 ali, tá? Uma crise, e essa crise fiscal, né, envolvia justamente o quê? A perda, né, da capacidade de poupança, crédito do Estado, tendo como consequências disso o endividamento público, a inflação, né, eu acho que muitos não são desse tempo, né, a inflação era algo terrível, eu era criança, eu lembro ainda, né, eu ia no mercado de manhã era um preço, à tarde era outro preço, no outro dia era outro preço, dos produtos, era um inferno mesmo, né. A crise, né, do modo de intervenção, né, com o esgotamento do modelo protecionista, né, como fala aqui, e justamente da política, né, de substituição de importações, né, então exigisse que uma nova postura frente ao mercado, com certeza. Então foi até nessa época que houve a abertura do mercado brasileiro, né, até para carros importados, por exemplo, né, também, deixa eu aqui permitir o povo entrar, porque esse a gente tem que estar parando e permitindo, né? Tá, pessoal? Havia também, né, a crise da forma burocrática, né? A evolução do Estado, né? E na evolução do Estado, nós vimos lá o Estado formal, o formalismo, o Estado burocrático, temos a visão atual com a visão gerencialista, né, do Estado, a visão mais moderna, que se preocupa muito mais com a eficiência, né, com a eficácia também das políticas públicas. Não adianta você ter uma eficiência na burocracia do processo em si e não entregar nada para a sociedade, né? Até nas aulas que eu dou de gestão pública e outra na FGV, lá a gente fala muito o quê? Da geração do valor público, né? Tem que gerar valor público, né? Toda a política pública. Quer dizer o quê? Tem que atingir a população de forma positiva, né? Tem que melhorar a vida, né, do cidadão ali, tá certo? Então, essa crise da forma burocrática trazia o quê? Incapacidade do modelo weberiano tradicional, né, burocrático, né, de responder com eficiência, agilidade às demandas sociais, né, que é o que nós acabamos de falar aqui, tá, pessoal? Então,
Essa crise fiscal, crise do modo de intervenção e a crise, né, da forma burocrática de administrar, certo? Nós temos aí um fenômeno tridimensional da crise do Estado brasileiro vivida nesses anos aí, 80 e 90, que foi justamente na válvula de escape ali para a reforma, né, que foi exigida ali do Estado brasileiro, que aconteceu especialmente em 94, ali, com o Bresser Pereira, né, à frente de tudo isso, tá? Como a prova é amanhã, né, não vai dar tempo, eu creio, que para dar uma olhada nesses pontos, né, mas quem puder, tiver já algum material aí na mão, tá, dê uma olhada nessa parte do assunto, tá, que pode ser que caia na prova, né, não sei, de repente vai estar lá, tá certo? Outros pontos importantes também, né, a crise, né, como se pode observar, não se limita nem, porque falava-se muito da crise fiscal, né, mas ela não se limita à crise fiscal, tá? Houve também a crise no modo de intervenção estatal e na forma, né, burocrática de administrar, tá certo? Temos o plano, né, de reforma administrativa do Estado, né, que propõe justamente o quê? Romper, tá? Essa lógica burocrática aqui, tá? Então, a sigla, né, RAE, que é o Plano de Reforma Administrativa do Estado, né, falamos muito sobre isso nas aulas. Então, esse plano visa justamente acabar com essa visão burocrática. Não que a burocracia não existe ainda, né? Lógico, né? A burocracia é importante. Pode ver, por exemplo, creio que vamos estar mais à frente, né? A lei de licitações e contratos administrativos, ela é uma lei, né, burocrática. A lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, ela é uma legislação burocrática, né? Claro, né? Mas melhorou muito em relação à lei 8666 de 93, né? Que era uma lei muito fina, muito ruim, né? Outro ponto também, pessoal, em relação às privatizações, nesse ponto do assunto, né, a reforma lá que aconteceu em 95, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, ela foi muito mais ampla, né, então ela envolveu o quê? Reestruturação do aparelho do Estado, né, nos diversos setores, criação de novos formatos institucionais, né, estou fazendo alguns pontos aqui, mudanças nas dimensões de gestão, na dimensão de gestão pública, né, especialmente essa visão gerencial, né? Pronto. Outro ponto. Perguntar assim, de onde, né, a crise da burocracia decorreu? Pessoal, da desconfiança, até falamos sobre isso, generalizada nos administradores públicos, né? Isso, até quando a gente falou do patrimonialismo, por exemplo, que era essa confusão, né, que infelizmente ainda há, mas naquela época era muito mais, né, muito mais severo isso, do que é público e do que é privado, né? Especificamente, o administrador não sabia o que é dele e o que é do Estado. Então, confundir bens particulares com os bens públicos, né, é complicado. Então, isso acontecia, essa desconfiança, né? E por conta disso, gerava o quê? Controles rígidos, né? Excesso de procedimentos, né? Tá? Então, isso também, tá? Pesou bastante, tá? Na reforma do Estado nessa época aí, tá certo? Então, pessoal, atenção nesse ponto, tá, da matéria. E aí, né, nós vimos também nas aulas em relação ao Reino Unido, né, e os Estados Unidos, essas duas visões importantíssimas, né, são inspirações gerenciais, né, locais que passaram também por mudanças importantes, né, na forma de gerir a coisa pública e que deu certo, e que o Brasil, de certa forma, também seguiu, né? Então, o Reino Unido, né, com a era Thatcher, né, que é a Margaret Thatcher, tão conhecida, né, a famosa Dama de Ferro, tá? Então, aqui, o foco, né, o gerencialismo puro, né, eficiência, né, buscar realmente se preocupar com os resultados, né, não somente com procedimentos burocráticos, né. Então, houve a criação das agências descentralizadas, né, como também houve o consumerismo, né, o cidadão tratado como consumidor, tá certo? Não é à toa que aqui no Brasil, hoje não se fala mais em funcionário público, servidor público. Isso tem um significado importante, tá?
nós somos servidores públicos, né? Pelo menos aqui eu sou, né? Eu sou servidor tanto da Unitins, como sou professor efetivo lá, né? Como também no outro cargo que eu exerço na polícia, né? Então, nós, como servidores públicos, temos que tratar o cidadão como consumidor, né? Então, já recebi mesmo lá, né, no cargo de delegado mesmo, gente que falou assim, eu pago o seu salário e eu estou aqui para receber um atendimento de primeira. Eu vou falar o quê? Aí eu falei, eu escutei isso, inclusive, esses dias. Eu falei, não, o senhor está certo, vamos atender, pode ficar tranquilo. E tem que ser assim. Eu vou falar o quê para ele? Não, você está errado, me respeite. Não, mas ele, qual o desrespeito que ele, né? Porque às vezes o cidadão ele chega numa demanda, na delegacia, por exemplo, chega assim, tenso às vezes, né? Nesse caso, ele estava sendo vítima de um golpe, né? Naquele momento, inclusive, assinou uns contratos de empréstimo e já tinha tirado dinheiro da conta dele, enfim, né? E a gente tem que compreender isso, tá? E a crítica, né, pessoal, aqui, ó, o neo-taylorismo, né, caracterizado pela ênfase excessiva em métricas de eficiência em detrimento da equidade social. Na verdade, isso é uma crítica que se faz até o gerencialismo puro, né, em si. É muito criticado, até no mestrado a gente estudou isso, numa aula lá, inclusive, né, porque, beleza, você se preocupa tanto com eficiência, né, mas tá, e a sociedade, né, será que realmente está trazendo benefícios sociais? Né? Pode acontecer na política pública ela ter realmente bons números, mas na verdade ela não beneficia a sociedade, né? E quando a gente fala aqui equidade social, pessoal, a gente está falando de equidade entre os níveis sociais. Do que adianta um país rico economicamente em que há uma desigualdade social absurda? É um exemplo, né? Muitos pensam, os Estados Unidos é um país, assim, claro, rico, maravilhoso, mas tem pobreza também, né? Não como no Brasil, mas lá também tem. E o Brasil é um país que, em muitas regiões, ele é bem desenvolvido, né? Eu vejo, se for quem já andou pelo sul, sudeste, você vai na cidade de São Paulo, é uma das melhores linhas de metrô do mundo, né? O metrô de São Paulo. É um metrô que você anda para tudo que é canto lá. Eu fui lá esse ano, né? Você anda de metrô lá para praticamente da Grande São Paulo, todos os bairros. Né? E quando não chega o metrô, chega o trem. E o trem muito bom, né? O trem de São Paulo muito bom, né? Dentro da cidade, na área metropolitana lá. Pessoal, aí os Estados Unidos, né? Governo Clinton, né? Movimento, né? Que visa justamente também o gerencialismo, tá? Influência histórica aqui, né? Foca na redução drástica de custos, porque também é aquela coisa, né, de que adianta um Estado muito amplo, né? O que acontece no Brasil? O Brasil, né, no âmbito federal, são dezenas de ministérios, muitas estatais, que, na minha visão, poderiam não existir, que às vezes é só cabide de emprego, na verdade é essa, que só dá prejuízo. Você tem uma estatal que só dá prejuízo, então qual o sentido dessa estatal existir? Enfim, né? E o objetivo aqui nos Estados Unidos, né, nesse modelo gerencial americano, melhoria direta no atendimento ao cliente, né, cidadão. Então, o cidadão aqui também, de certa forma, é visto como consumidor, como cliente, né? Então, muita atenção, tá, nessa visão. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante, tá? Esses slides já estão todos lá, tá, pessoal? E eles são, assim, importantes para você estar para a prova, né? E aqui, pessoal, como eu falei, né, tá aqui o plano de reforma administrativa do Estado, né, e as três frentes de atuação desse plano, né. Então, já deu uma lida, excelente. Já está lá faz tempo, né, então já é liberado para vocês, eu acho que é na semana da prova. Tá, pessoal? Esse plano, datado de 95, tá? Então, temos duas dimensões, a dimensão institucional e legal, certo? Criação de novas figuras jurídicas, visando o quê? Flexibilizar a máquina pública. Aí vem a importância. Agências executivas que não são novas entidades, são uma qualificação, né? Agências reguladoras, né? Muito importantes. E as organizações sociais, tá? As agências reguladoras ganham um destaque aqui nisso, porque por exemplo, nós temos acho que a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, hoje, que faz esse serviço e temos a Anatel, que é telefonia. Antes, telefonia, por exemplo, ela era estatal. Você fazia uma ligação interurbana e ia para uma central, que era do governo, que transferia a ligação e era um valor muito alto, enfim. Então, hoje, pessoal, com a criação das agências reguladoras, o Estado não participa dessas atividades.
de maneira direta oferecendo, né, esse serviço, mas sim a iniciativa privada. No entanto, o Estado, ele, como é uma concessão, né, são concessionárias, o Estado, ele fiscaliza, tá? Ele fiscaliza. Aqui no Estado, por exemplo, no âmbito do fornecimento de energia elétrica, temos a Energisa, né? E ela é fiscalizada, com certeza. Temos a dimensão de gestão, né, que é a introdução da administração orientada por resultados, né, lógica de competição administrada, fortalecimento do controle social, isso é importante, né? A participação social na gestão da coisa pública, né? Então tem muita coisa sobre isso, muitas obras, não sei se no final vocês vão ter algum TCC, né? Creio que sim. E é um tema interessante de ser trabalhado, a participação social na gestão pública. Inclusive é um tema que eu trabalhei no mestrado, estou trabalhando no doutorado, tema que eu vejo assim que é crucial, né, esse controle da sociedade. Agora, sim, lógico, é algo que tem que ser fomentado. Não adianta falar de controle se não há os mecanismos, né, para que esse controle social aconteça, né? E temos também, pessoal, a dimensão cultural, né, tá? A transição de um modelo de desconfiança generalizado, né, que é focado em controles rígidos e processos, que é o modelo burocrático mesmo, né, para a confiança, né, limitada, óbvio, né, confiança total, né, você não vai ser inocente crendo que não vai acontecer nada de errado, nenhum ilícito, né, seja dentro do penal, administrativo, isso pode acontecer. Então, a autonomia é garantida através da responsabilização. Aí entra, né, aquela questão da accountability, né, que nós trabalhamos tanto, né, que é justamente essa noção de responsabilização por parte do servidor público, né? Ele responde pelos seus atos. Né? E aí entra uma série de legislações, né, lei de probidade administrativa, que não é uma lei criminal, uma lei civil, né? Entra o próprio Código Penal com os crimes contra a administração pública, os crimes contra as finanças públicas, tá? Beleza? Então, pessoal, essa questão é muito importante, né? Muito mesmo, tá? Sem falar o aspecto do controle interno, né, dos órgãos, que aí entra tanto as corregedorias, por exemplo, né? Se a gente fala de administração pública, não sei se vocês vão falar vão ter matéria sobre isso, creio que sim, né? Sobre a gestão financeira e orçamentária, né? Gestão financeira e orçamentária. Isso aí, enfim, é uma formação em gestão pública, então são temas importantes, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, gestão financeira e orçamentária, a gente lida muito com essa questão da responsabilidade do ordenador de despesa, né? O ordenador de despesa, ele responde no CPF dele. E aí é uma série de pontos importantes, né? Como, por exemplo, a Lei Geral do Direito Financeiro, que é a Lei 4.320, nós temos a própria Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz dispositivos importantíssimos para o gestor público, tanto de amparo legal para ele também, né, ali dos artigos 24, 25, 26 ali, né, da Lei de Introdução, que é uma legislação muito importante, que houve essa inserção, né, desse capítulo novo, tratando da gestão pública. Então, creio que em algum momento vocês vão ter esse estudo aí, né, dentre outras, né, legislação, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, né, Lei Complementar 101, lei importantíssima, a própria Constituição Federal também, enfim, né. E aí, se for entrar nesse assunto, vamos, né, vamos embora aí, né, coisa demais para ver. Tá, pessoal? E aí, né, temos uma nova arquitetura do Estado, né, em que se subdivide-se em 4 setores, né. Então, primeiro, né, o núcleo estratégico entre o governo, o parlamento, né, responsável pela formulação de leis, políticas públicas, decisões estratégicas, enfim, né, tá? Temos as atividades exclusivas, né, que é aí onde o Estado exerce seu poder de império, né, o foco é o quê? Fiscalização, aí entra as agências reguladoras, por exemplo, segurança pública, polícia, presídios, né, por muito tempo se debateu se era o caso de privatizar os presídios, enfim, né, eu não sou muito a favor disso. E aí temos a criação da Polícia Penal, né, e a parte de regulação que cabe, com certeza, né, ao Estado. Temos os serviços não exclusivos, né, que são atividades que são providas pelo Estado, mas sem exclusividade. Saúde, né, por exemplo, sim, né, temos o SUS, claro, mas temos os hospitais particulares, plano de saúde, enfim, né.
Educação, temos escolas públicas, particulares, cultura, então podem ser executados pelo setor público não estatal também, né? Entra aqui em cena as organizações sociais, né, que são muito importantes. Temos a produção para o mercado, né, o setor correspondente às empresas estatais que atuam em regime de livre competição, né? Temos as empresas, por exemplo, temos a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, né? É uma empresa pública, a Caixa Econômica, e ela sim, ela atua em competição com os outros bancos, pode ter certeza. Porque a Caixa patrocina, né, esporte, por que a Caixa faz propaganda na TV? Porque ela está competindo com outros bancos, compete com o próprio Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, né, não é empresa pública, tá? Apesar do capital, a maioria do capital ser público lá, mas também compete com Bradesco, Itaú, Santander, que são bancos muito fortes, né, aqui no nosso país. Tem um aí que eu não posso falar o nome, né, que, enfim, não está mais atuando, né, não vou falar dele, para evitar qualquer debate que não, né, que possa ser controlado na aula, né, tá, pessoal? Pois é. Não, você escreveu aí, né? Eu não vou falar sobre isso, né? Tá? Eu estou dando uma olhadinha aqui, pessoal, que tem, se eu deixei passar algum ponto do que eu falei aqui, peraí, eu só... Depois eu vou fazer um pente fino aqui, tem as anotações aqui que eu fiz da prova também. Mas tudo isso aí, tá? Atenção, para a prova, né? Pessoal, em relação, como eu falei lá no começo da aula, há uma flexibilidade institucional, justamente combatendo, né, rompendo com aquele modelo essencialmente burocrático, né? E aí, novos formatos, agências executivas, né, entre aqui as autarquias ou fundações públicas, né, que recebem essa qualidade, né, essa qualificação aí, tá? Porque você fala, a agência executiva não é uma nova, né, não é uma nova entidade que é criada. Na verdade, são autarquias ou fundações públicas que recebem, né, essa qualificação. Então, a Celebro tem um contrato de gestão, né, com o Ministério Supervisor, tá? Por exemplo, se for subordinado ao Ministério da Saúde, é o Ministério da Saúde que vai celebrar esse contrato de gestão. Com isso, recebe uma maior autonomia gerencial e orçamentária, né, em troca do cumprimento de metas e desempenho. Uns falam que é um prêmio a quem não presta, né? Muitas das vezes a entidade não está dando prejuízo, não está bem das pernas, aí recebe esse benefício. Mas eu entendo que é uma forma também de resgatar a entidade, né? Não está muito bem ali e tudo mais, então, com isso, vai buscar trazer uma maior eficiência, né? Desde que haja cumprimento de metas e desempenho que são estipuladas ali pelo Ministério Supervisor, tá? Temos as agências reguladoras, né, autarquias sob regime especial, como eu falei, a Anatel, Agência Nacional de Petróleo, Anvisa, que são dotadas de independência decisória, mandato fixo, né, dos seus dirigentes, né. O que é que elas visam? Regular, fiscalizar e normatizar serviços públicos delegados, já falamos sobre isso, né. Temos também as organizações sociais, né, entidades privadas sem fins lucrativos que executam serviços não exclusivos do Estado, tá? Em relação à publicização, né, que difere da privatização, né? Então, o serviço ele é transferido para a organização social, mas o Estado mantém o financiamento e garante o interesse público. Então, a publicização que se dá através das OSs não tem nada a ver com a privatização que acontece para o setor privado, né? Que o Estado ele mantém, sim, o financiamento e garante o interesse público, tá? Vamos lá, ainda, né? Em relação às parcerias público-privadas, né? Enfim, que justamente materializa isso aqui, a descentralização, né? E aí, pessoal, nós temos o terceiro setor, né? A Lei 13.019, 2014, né? Fala sobre isso, então regula as parcerias com organizações da sociedade civil, né? E os instrumentos, né? Termo de colaboração, né? Iniciativa da administração e o termo de fomento, né? Também. Temos as parcerias público-privadas, né, através da Lei 11.079, de 2004, né, então temos um contrato de longo prazo, de 5 a 35 anos, valor mínimo de 10 milhões de reais, tá? E aí nós temos duas espécies de parceria, a patrocinada, eu tenho a tarifa paga pelo usuário, e também eu tenho o subsídio do Estado. Então, para você ver, é esse subsídio do Estado que denota, né, esse patrocínio. E temos, né, a parceria
administrativa. Então, o Estado ele é o único pagador do serviço. Então, não existe essa tarifa que é paga pelo usuário, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas espécies, né, de parceria, beleza? E temos a concessão, então a lei de concessões, que é a lei 8987. Pessoal, essas legislações, vocês têm a obrigação de estudar. Não estou dando para minha prova é esses pontos que eu estou trabalhando aqui, que eu trabalhei em sala de aula, mas assim, para a formação de vocês, né? Vocês estão na formação, são futuros gestores públicos, então tem que comer a legislação. Não é saber assim, não, aqui, que às vezes o aluno ele está assistindo o curso online e tal, vai. Sim, né? De pôr para a parede ou para mostrar que você é especialista naquilo ali, né? Então tem que pensar dessa forma, tá? Até para que vocês, né, consigam entrar no mercado. E tem, hoje, gestão pública no Brasil é um gargalo enorme. Necessita de profissionais, com certeza, tá? Então, pessoal, o parceiro privado aqui na concessão, ele é remunerado exclusivamente pela tarifa paga diretamente pelo usuário, tá? Então, na concessão, o usuário é ele que banca tudo, o Estado não entra com nada aqui, ele entra simplesmente com a fiscalização, né? O Estado vai fiscalizar a concessão, tá? Mas é o usuário que banca tudo. Está tendo um problema no Estado aqui em relação à BRK, né? Que é o concessionário, umas questões aí de valores, né, do fornecimento aqui em Araguaína teve uns debates aí pesados, né, tá? A Energisa às vezes também tem, tudo mais, né, enfim, então são concessões, né, concessionários de serviço público, tá, pessoal? Bem, e aí, né, como eu vinha falando com vocês, a importância, né, do cidadão que participa, né, então a administração pressupõe o quê? O fortalecimento da democracia e do controle social, tá? Eu só permitir que o povo entrar aqui, então o pessoal quer entrar aqui. Entrou aí. Tá, pessoal? Então, essa participação, né, nós temos aqui a participação comunitária, né, então tem o envolvimento direto e prático em ações locais, mutirões comunitários, associações de bairro. Aqui mesmo no Tocantins tem os CONSEGs, né, são os Conselhos de Segurança Pública, né, que passaram a ter uma importância muito grande, né, e eles são muito importantes, né, o Conselho de Segurança Pública, todo município deveria ter, né, porque ajuda e auxilia o trabalho da polícia, tanto militar como civil, como também a guarda municipal, né, que a Araguaína mesmo exerce um papel muito importante, tá? Temos a participação aqui contestatória, né, pressão política direta, que é exercida por fora das instituições, aí vem protestos, atuação de movimentos sociais, e temos o controle social, né, então participação institucionalizada e formalizada na máquina pública, aí vem os conselhos gestores, orçamento participativo, que é algo muito importante, audiências públicas, tá? O orçamento participativo, espero que vocês tenham alguma matéria que trate sobre isso, porque ele é algo assim, né? Muitas das vezes, por exemplo, o plano plurianual atual do Tocantins, ele se encerra no que vem, né? O quadriênio 2024 a 2027, né? Então, ano que vem vai começar as reuniões, as audiências públicas e tudo mais. A importância da participação cidadã, né? Porque os órgãos participam, mas também os conselhos comunitários têm que participar também, até mesmo para trazer as necessidades ali, né, da sua localidade e tudo mais. Depois ficar reclamando, no meu bairro as ruas não prestam, no meu bairro não tem um posto de saúde e tal, então não sei o quê. O Saulo disse que não adianta. Muito bem, todos pensam assim, não vai adiantar mesmo. Como todo mundo pensa que não adianta, não vai adiantar. Como todo mundo pensa que a política é para corrupto, nunca vai dar certo. E o Brasil vai embora dessa forma. O problema é que o pensamento generalizado é esse. É uma pena, né? Porque, assim, se entrar, pessoal, no plano plurianual, por exemplo, a construção de um hospital, né, digamos, vai existir a dotação orçamentária para isso, tá entendendo? Né? Se entrar no plano plurianual, o fortalecimento da segurança pública em um determinado bairro, isso vai acontecer. No plano plurianual mesmo, do Tocantins, consta lá, né, a atuação da Polícia Militar, por exemplo, a necessidade de melhoria do efetivo, tendo visto os altos índices de criminalidade e tudo mais, e o que aconteceu nos últimos 4 anos? Dois concursos da PM, né?
entrou 1.000 policiais militares e vai entrar agora mais 600, tá, sabe? Então, assim, né? Então, é importante essa participação, mas como o brasileiro não tem a cultura para isso, né, não consegue, aí é difícil. Por isso que essa formação de gestores públicos, ela é muito importante, né? É uma forma, sim, de trazer profissionais que venham justamente somar com isso, né? Mas eu entendo a crítica, viu, do colega que falou, eu entendo, não julgo não, às vezes, né? E aí, pessoal, como eu já falei anteriormente, né, até uma colega falou, pediu para eu falar mais sobre isso aí e tal. É isso aqui, o accountability, né? Então, obrigação inerente aos agentes públicos de prestar contas, né? Tá? O Tribunal de Contas mesmo do estadual, o TCE, nós temos a distinção lá, precisamos usar isso em gestão financeira orçamentária, né? Eu não sei quem vai ser o professor, não sei se vai ser eu, né? Eu dou aula disso na FGV, né? Nessa matéria aí. Então, pessoal, nós temos as contas de governo e contas de gestão, né? Conta de governo é o que são uma série de documentos contábeis e tal que o Poder Executivo ele manda, né, para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas ele vai só o quê? Apreciar as contas e depois, né, ele vai encaminhar um parecer que não é vinculativo, né, para a Casa Legislativa, para ali sim ver o julgamento, né, aprovação ou não, tal. E temos as contas de gestão, que aí entra justamente, né, os agentes públicos, né. Aí nesse caso, o Tribunal de Contas ele vai julgar essas contas, essas serão julgadas, tá? E aí também nessa noção de responsabilidade, né, também prestação de contas, visa garantir o que? A transparência das ações, né, e sofrer efetiva responsabilização por desvios, né, ou também, ó, baixo desempenho, né. Isso aí, infelizmente, o baixo desempenho não é punido na administração pública, deveria ser, mas não é. E aqui, essa responsabilização dos agentes públicos dá de forma vertical, né, no plano hierárquico, quando temos aqui o chefe, né, a autoridade superior, e o subordinado, né, o agente público, tá? E também eu tenho a noção de accountability, né, multidirecional, o Estado, né, cidadão, organizações sociais, todos aqui interligados, tá? Beleza? E no modelo gerencial, a prestação de contas deixa de ser um mero rito de subordinação interna, para se tornar o quê? Uma teia de controle social e institucional multidirecional, tá? Então, por isso a importância da prestação de contas, a transparência das contas públicas e por aí vai, né? No geral, pessoal, essa transparência ela ocorre. Lógico, há uns negócios aí, né, umas emendas PIX e tal, ninguém sabe pra onde vai, enfim, isso tem, né? E é tudo legalizado, né? Eu não posso falar o que eu acho disso porque ela é gravada, mas enfim, né, é tudo legalizado. Ah, mas é ilegal. Não é, não é. Ah, mas para aprovar uma lei ali, liberou 10 bilhões de emendas. É ilegal? Isso não é. Não é ilegal. Pior que não é. Desde 2018 a 2019, enfim, quando foi votada uma legislação que trata sobre isso, não lembro agora. Não é ilegal. Incrível, né? Mas vamos lá. Então, o motor da inovação na gestão pública, pessoal, não, inovação de produto, né, criação de novos serviços públicos, né, que antes eram inexistentes, né, claro. Inovação de processo, melhorias diretas, os métodos de produção, na forma de prestação de serviços, inovação organizacional, inovação de comunicação. Então, tudo isso aqui, né, traz essa noção de inovação, né, no serviço público. Hoje fala muito sobre isso, inovação, inovação. A Unitins mesmo é uma instituição de ensino superior que fala bastante sobre isso. A inovação é muito pregada aqui dentro da Unitins, tanto para nós docentes, né, como também para os alunos, né? Então tem concurso, né, enfim, de boas práticas e tal. Teve até uma professora da Unitins que ganhou um prêmio aí, fora do estado. Então é algo assim que é muito vivo aqui, né? E a gente falou sobre isso, né? Nossas aulas. Enfim, né? Talvez seja importante para a prova também, tá? Questão da modelização e da era digital, né, pessoal? Então, aí eu até passei lá para vocês, lógico, é um arquivo um pouco grande, né, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Leia que um dia, né, tiver tranquilo, assim, quer dar uma lida sobre isso, muito interessante, tá? Integra o país na economia globalizada através de eixos
Habilitadores, né, entre a questão da infraestrutura, cibersegurança, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação muito importante, e também transformação, né, entre a questão do governo, economia digital, tudo isso, né, tá? O princípio, né, do only, né, então, diretriz fundamental que proíbe o Estado de exigir do cidadão informações e documentos que já constam em suas próprias bases de dados, né, então, se já está na base de dados, vou estar exigindo isso, né, do cidadão, tá, então já até falamos sobre isso nas aulas. A questão da desigualdade digital é um grande problema, né, ainda existe, né, apesar de que já melhorou bastante, celular, smartphone hoje já tem, mas mesmo assim com o smartphone, pessoal, tem gente que não sabe mexer no Word da vida, né? Eu conheço gente que mexe no celular e quando você chega no computador para fazer uma apresentação, fazer um documento, não sabe. É incrível, né? Agora no WhatsApp, no Instagram, voa, né? Voa, assim, doutora no Instagram. Tem gente que não sabe nem ler, mas no Instagram, meu amigo, faz até, né? Faz vídeo, não sei o quê, não sei como é que é isso, né? Enfim, é uma coisa que acontece, né? Tá? É aquela questão, a gente fala muito assim, analfabeto funcional. O que é isso? Tem gente que é analfabeto funcional, pessoal, está no ensino superior e até formado. Mas analfabeto funcional, o que a pessoa não sabe ler? Não é isso, mas é porque não tem bases de conhecimento, sabe? Não tem bases, não tem, que nem vocês aqui, vocês estão aqui na formação de gestão pública, tem que sair daqui formado mesmo, tem que estudar. Outra crítica, né, que eu vou fazer na prova, que eu não fiz a correção das provas, que a correção que faz é o tutor presencial. Mas eu percebi nas notas muito boas mesmo. Mas eu vi alguns alunos que não só não tiraram nota boa porque não fizeram as atividades. As atividades que valem 4 pontos, que estão lá, é só fazer o negócio. Entendeu? E não fez, às vezes o aluno ali tirou um 4,5, quase a pontuação toda, né, da prova para ser 5. E aí vai nas atividades, não fez, ou fez uma só, né? E aí, pô, mas o cara se dispôs a fazer a prova presencial, ir lá, estudou, fez tirou uma boa nota, e não fez as atividades, né, que estão na plataforma, que é só fazer. Eu deixo um prazo do tamanho do mundo lá para vocês fazerem, né? Acho que eu coloquei até hoje, todas as atividades, se não me engano. Acho que todas, eu acho que eu sou o professor que dou prazo maior. Acho que até hoje, né, eu coloco até um dia antes da prova, tá? Já para, né, fazer, né? Mas é bom fazer logo, né? Beleza, pessoal? Há uma questão importante aqui, uma síntese entre o controle burocrático, né, o controle gerencial. Importante também ser para a prova, tá, pessoal? Momento da avaliação. O controle burocrático se dava antes, né? O controle prévio, rígido. O gerencial, ele se dá posterior, baseado em dados, ex post, né? Mas, assim, também a gente está trabalhando atualmente, né, numa visão também mais moderna, o controle da política pública, por exemplo, a cidade de maneira concomitante, até mesmo para que haja a possibilidade de ajustes, né, no decorrer do desenvolvimento dessa política, tá? Mas aqui o controle gerencial, ele visa justamente esse controle mais intenso posteriormente, baseado em dados, né? Baseado em indicadores, né? Indicadores. Essa palavra indicador na gestão pública, pessoal, é crucial. Foco principal aqui do controle burocrático, processos e cumprimento de normas, né? Simplesmente, só isso, né? E o controle gerencial, resultados entregues e cumprimento de metas, né? Isso aqui é importante. Burocrático, desconfiança generalizada, né? Então, isso existia no administrador público, né? Já aqui no gerencial, confiança limitada, delegação estratégica, né? Sempre, tá? E aqui, a autonomia no controle burocrático baixa, né? O engessamento total da máquina pública. Já no controle gerencial, autonomia alta, porém condicionada à responsabilização, accountability, né? Que nós falamos aqui. Lógica do acordo, né? Então, estritamente vertical e hierárquica, né? Aqui no âmbito do controle burocrático. E aqui, no controle gerencial, multidirecional e focada no controle social, participação social, né? Mais uma vez, na gestão da coisa pública, tá, pessoal? Outros pontos também, deixa eu ver se eu passei tudo aqui para vocês, né? Enfim, deixa eu olhar aqui, eu estou com algumas anotações aqui também, tá? Eu falei das agências executivas, né, pessoal?
Então, estuda essa parte, tá? Das agências executivas, agência reguladora, organizações sociais, tá? Vejam isso. Deixa eu ver outro ponto aqui importante, tá? Tá. Antes de terminar a aula, para não deixar passar nada. Outra situação aqui também, que é importante, pessoal. Já falei sobre isso, tá? Gerencialismo inglês e americano, tá? Dê uma olhada nisso, já falei. Eu acho que eu Não sei, já, não. já Não vem, passei para vocês, né? Tá? Daiele, pode falar. Professor, boa noite. Eu queria que o senhor nos desse a dica de qual assunto da questão discursiva, por gentileza. E já foi dada. Já falei, viu? Eu não peguei a dica, não. Posso falar isso, né? Não posso. Eu sou orientada só a dar uma revisão, entendeu? Só dar uma revisão. Não posso chegar, olha, vai cair isso aí. Tá? Não, mas é só se eu falar o assunto, ó. Vai ser igual batata. O Não. senhor falou pra nós. O senhor deu a dica. Tô podado, entendeu? Isso aí. Mas, assim, tá nessa aula aí. Isso aí eu lhe asseguro, tá? Giane, pode falar. Giane, quer falar? Não? Tá. Não, pessoal, olha, assim, eu particularmente, eu achei a prova. Deixa eu até aqui só dar uma olhada aqui na prova. Cadê ela aqui? Deixa eu só olhar aqui só para. E, professor, eu não tinha entendido a última, lá dos assuntos importantes que você estava falando, era sobre americano, francês? Americano e o britânico, né? Inglês. Modelo gerencial Tá. americano e o britânico, tá? Então, Tá. esses pontos aí que nós trabalhamos aqui, ó, tô olhando para a prova de vocês aqui, viu? Só não posso pôr na tela, né? Mas estou olhando para ela aqui, tá? Olha, a gente abordou tudo que está aqui, tudo mesmo. Bota um espelho aí, professor, para nós ver assim, um reflexo, assim, mais ou menos. Não pode não. Mas eu estou olhando aqui, pessoal, pronto. Ó, como eu falei também, dê uma olhada no modelo burocrático weberiano, tá, que nós falamos, tá, pessoal? Até só ressaltando isso, que é um modelo burocrático, né, que ele prega, e o modelo gerencial, né, que foi aquele proposto lá em 95, né, pelo Bresser Pereira. Dê uma olhada nisso, tá? Acho que até já falei sobre isso aí, tá? Então, dê uma olhada, tá, principalmente Pensei nas que você nem ia características de falar cada do um e tudo weberiano. mais. Oi? Pode falar, Jane. Não? Tá, pessoal? Então, assim, para mim a prova é aquela coisa, né? Tem que estudar, né? Assim, eu vejo que por mais que faço uma aula de revisão e tal, vocês têm que tem que estar vindo estudando, porque para pegar tudo numa aula, assim, eu não estudei nada, vou para a aula do professor Gonzaga ali, vai dar tudo certo. Não vai, porque as questões elas são muito para escolha, né? Gera dúvidas. Professor, Pode falar, Daiane. Andréia. Mas ela está mais em nível da 1 ou não? Eu não entendi, teu áudio tá bem oco, assim. Pode falar novo? Peraí, deixa eu tirar. Tá. Vai ser postada, Raíssa, sim. Hoje é dia dos namorados, né? Então eu vou sair com a minha namorada, que é minha esposa. Aí quando eu voltar, eu vou postar a aula. Que ela demora para rodar, né? Então hoje tem que sair, né? Professor, Pode falar, Eu Raíssa. não vou ter nenhum date só por causa dessa aula. Vai ter o quê? professor, repete bem rapidão a dica da discursiva que eu não peguei aqui. Não posso mencionar, não. Você sabe que É só uma dicasinha já só, tem mais ou menos assim, dicas por antes. alto. Veja ela de novo, já tá nas dicas, tá? Ei, professor, é porque eu Oi. estava falando. É assim, o nível dela tá mais na nível da prova da A1 ou tá mais difícil? Porque se for no nível as questões da A1, a gente acredita que vai dar certo. Não,
Nível, assim, porque eu não lembro da A1, assim, do nível da A1. A 1, para mim, o nível da A1 estava muito bom, né? À toa teve aluno que fechou a prova, acertou tudo, vários alunos. Aí teve aluno que tirou nota baixa, né? Teve variado, assim, né? Teve polo que quase todo mundo tirou nota boa. Aí teve outros polos que já não foi essas coisas todas, né? Então, e Eu aí, só queria assim, saber, assim, o seu exame final é facinho, né? Porque, sabe? o exame final, eu não sei, não lembro, tem que olhar aqui, não lembro. O exame final eu já mandei, inclusive, já mandei. Eita. Mas assim, pessoal, na minha visão, se ler os arquivos que eu mandei, né, as apostilas, não tem erro, né? Estudar as apostilas, porque tá tudo nelas, tudo nelas. Eu não tiro nem questão do material complementar, porque o material complementar eu coloco para o aluno assim, ele tem uma a mais ali, né, e tudo mais, né? Aí, então, assim, mais confir, né, o exame final. Mas, assim, aqui vocês têm que estudar, né, pessoal? Tem que estudar. A prova presencial, ela exige muito, né? Mas eu falei, tem gente que nem fez, assim, as atividades completas, que vale 4 pontos. Então, imagina, a média é 6. Você tem que tirar 2 pontos dessa prova para passar. Porque quem fez as atividades, 4 pontos, né? Então, aí cada um tem que refletir, né, sobre a sua atuação aqui, né? Sei que a gente está estudando, às vezes realmente chega lá, por algum motivo não dá certo, não tira uma nota boa, mas assim, eu vejo que é muito tranquilo, né? Você estudar direitinho, fez as atividades todas, já tem 4 pontos, né? E aí, fez, acertou ali as questões, né, e tal. E aí, assim, tem aqui ainda a prova que vale 6, você tirar 2, né? Então, o aluno tem que tirar 2 aqui para ficar com Esse é o 6. problema, que a gente faz a atividade, mas aí não vê o ponto lá da atividade, aí como é que a gente sabe que acertou? É, Aí porque fica como puxado. porque como a atividade, ela só... não foi bom você ter falado isso. Como a gente estende o prazo da atividade, a pontuação, ela só aparece depois, né? Eu só coloco depois do prazo, entendeu? Inclusive, professor, No primeiro semestre, quando a gente iniciou, quando era na outra plataforma, mostrava, né? De acordo com que você ia fazendo, e, por exemplo, você fazia o primeiro, né? A primeira Isso. tentativa, você não tirava os 5 pontos, aí você tornava a tentar novamente, né? E agora não, agora você fez, você acertou bem. Se não acertou, não tem nem como ir para o segundo, porque você não sabe que errou. Mas não pode saber, né? Aí não tem lógica da atividade, se você souber que você errou, né? Aí qual a lógica de fazer a atividade? Se você saber as respostas depois, entendeu? Mas nessa atividade do senhor, eu até Isso comigo não cola não, pessoal. Aí não dá, né? Não Fora é que, verdade. fora É que a que assim, atividade... se a gente professor, Gente, a segundo atividade a que vocês... pontuação, deixa eu até tirar isso aqui. A atividade vocês fazem com a apostila do lado. Tá entendendo? sempre faz com a apostila do lado. Falando assim, se a gente visse a pontuação que a gente tirou, aí ficaria mais fácil, né? Mas a gente não vê a pontuação. Só Ah, lá no Mas final. a pontuação que não tá aparecendo, né? Isso. Ei, professor, mas Não é é o porque Só erro, que tá, a é gente tá assim falando, agora. não, tem a pontuação sim. Para mim Tem, aparece, é acho que porque só que aparece não, na segunda tentativa. A primeira tentativa realmente não aparece, porque em todas as atividades estão tiradas. mas Não aí tem não tem mais. problema, porque é Aí na sempre segunda já prevalece, aparece. mas prevalece a maior pontuação, né? Você pode Sim. fazer isso, né? Gente, mas na primeira tentativa, quando você termina a primeira tentativa, lá em cima já mostra acerto 4 de 5, acerto 3 de 5. Isso. Exatamente. Tá? Ó, a pessoa aparece para mim, quero reivindicar minha nota, professor. como é que é? Lá, quero reivindicar minha nota. Lá no boletim tá 2,8 e na grade de notas tá 3,4. Tem que prevalecer a maior, né? Do primeiro ainda. Aí passa para o Fabiano depois, para a gente conferir, porque essas notas são enviadas, eu só insiro, né? As notas eu só coloco lá, as notas da prova, eu não sou eu que corrijo, né? Então é outro professor, o tutor presencial que faz a correção. Aí só manda Eu as notas. mandei mensagem para o senhor essa semana, mas eu acho que o senhor não recebeu, não enviou, não sei. Manda para o Fabiano, concentra nele, que o trato é com ele, entendeu? Que ele que movimenta a plataforma também e tudo mais. Que é uma correção, se for isso, é só uma correção material, né? Diego, pode falar. Diego, quer Aí falar? corrige, professor, com os 3,4 e volta mais 3. Não, vamos ver, né? Se for isso, né?
tá? Oi, professor. Boa noite. Pode falar, você levantou a mão aí? Assim, professor, na prova, se ficar bem concentrado nas questões, tipo assim, a gente estuda, né? Mas não quer dizer que a gente vai lembrar de tudo, né? Mas se fizer uma leitura atenta, consegue fazer uma boa prova, não consegue? Com certeza, sempre, né? Com certeza. Consegue, consegue. A aula de hoje foi uma aula, assim, né? Importante para a prova, né? Porque assim, tem vezes que a gente esquece de algum determinado tema, né? São 6 provas, né? E a gente, mesmo estudando, né? Às vezes pode esquecer algum detalhe, né? Mas se fizer uma leitura atenta, né? Talvez consiga, né? Identificar qual é a alternativa correta também, né? Com certeza. Eu tô olhando a prova aqui. Para mim tá boa, tá muito tranquilo, né? Porque é uma prova assim, vocês têm que entender, né? A gente é orientado a fazer uma prova do modelo ENAD, né? Então a prova do modelo ENAD, né, sempre ela pressupõe um texto e tudo mais, né? Vocês já perceberam, né? Não sei, a minha prova é assim. Ela tem um textozinho antes de cada questão, você tem que ler, né? Aí o texto já aí avança para as questões, né? Não é tipo assim, o que é? Marque certo, errado, não sei o quê. Não é assim, né? Não, às vezes, o teu aluno até conversou, assim, falou, não sei se foi uma aula, e falou assim, mas às vezes a questão é um pouco extensa, o cabeçalho, mas a prova do ENAD, que mede justamente que dá a nota dos cursos e tudo mais, ela é assim, então a gente é orientado a fazer o modelo ENAD. Não em termos de dificuldade, mas em termos de formato de questão, entendeu? Não é que a questão fique mais difícil. Mas é muito comum o aluno, às vezes, não gostar de uma questão que tem um textozinho lá explicando, né? Mas, às vezes, o texto ali, ele vai te ajudar a clarear a mente para responder a questão. Tá entendendo? Então, tem aluno que nem lê o texto, vai logo querer responder logo, aí erra. Certo? Então, por isso que não compensa, né? Você compensa fazer com calma. Você falou aí, vou ler com calma e tal. Beleza, se fizer isso, mas tem gente que não lê com calma. E quando não estuda, meu amigo, aí... Quem está direitinho, lê os materiais ali, tá aí uma prova dessa aqui, é muito difícil. Ainda tem aula de revisão que, né? Todas as dicas, né, na aula, né? Então, enfim, né? Vocês vão ver a prova, vocês vão lembrar da aula. Quem assistiu a aula, né? Porque tem muitos que não assistem, né? Não assistem a aula de revisão. Então, assim, quem assistiu a aula aqui, a tendência é ir bem. Tá? Espero que a aula tenha sido bem, né, bem clara para vocês, tá? Aqui, eu fiz um concurso com a banca da FGV, cada questão um artigo. Pois Kevin, é isso mesmo. E assim, ler, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ser gestores públicos, né? Então, o que vocês vão ter que lidar são com documentos, né? Então, não tem jeito, né? Então, pessoal, eu creio que era isso, né? Espero que, assim, vocês tenham um bom desempenho na prova amanhã. Espero, sinceramente mesmo, tá? Quem já está praticamente passado, vá lá, por favor, faça a prova, né, e tal, que a gente já está praticamente passado na matéria, né, já está aí com a nota já passando dos 12 pontos, mas eu preciso só de 2 pontos, né, Andréia? Pois é, mas você estudou, né, Andréia? Com certeza, né? Mas estudem, né, e me passa, e falta um e-mail. E muita gente aí que tá bem já, só mesmo chegar lá, né, e passar. E quem não foi bem, tenta, né, de hoje para amanhã dar uma revisada, né, quiser assistir a aula de novo, eu vou disponibilizar a aula antes de fazer a prova, vou disponibilizar, quiser assistir a aula acelerada, mas os próprios slides já traz muita coisa, tá, pessoal? Pega o slide, dá aquela ligeireza da prova, que, se Deus quiser, vai dar certo, tá bom? A lista de chamada já passou aqui, né? Eu vou só fazer, pessoal, aqui o velho print da tela, por favor, liguem as câmeras, né? Thelma, Fabiano, Márcia, Deilana, Luciano, Aloísio, Poliana, Jamilson, Maria Salomé, Amadeus, Daiane, Jeane, Cleide já ligou, a Rosa já está aí também, Maria Linda, Sabrina, Carolina, é a gente, viu? É muita gente hoje aqui, né? A Mariana já abriu também, Luiz Otávio não, tá no telefone aqui, né? Gabriela, ou sem câmera, tá. Eu vou acreditar, Poliana, tá certo. Né? Também a Rosemary, tá bom. Tá? A todas as mulheres casadas, que são noivas, que são namoradas, desejo um feliz dia dos namorados para todas vocês, tá? É um dia importante, né, com certeza. E quem não tem namorado ainda, vai chegar, vai dar certo, né? Você vai conquistar
namorado, isso aí, porque depois vai ser marido, né? Então vai dar certo. Os homens aí, por favor, ainda dá tempo de levar a mulher para sair, comprar um presente, viu? Antônio tá aí, né? Dentre outros, Fabiano já deve ter providenciado também, né? Não assinei a É por isso que o senhor terminou a aula mais cedo, tá explicado. Não, eu terminei mais cedo, não. Ela demorou quase uma hora, né? Quase uma hora. Também meia hora para poder entrar na plataforma. Mas foi? Nesse link agora? Nesse aqui? Não, porque a gente ficou acho que uns 15 minutos tentando entrar. E até que o Não, mas Fabiano... esse link eu criei depois. Eu também, nem eu estava entrando. Eu estava tentando entrar e falava para pedir autorização. Oxe, mas se eu que criei o link? Aí, tá entendendo? Complicado. Pessoal, vou fazer o print, um sorriso para a câmera, todo mundo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, vamos ver se deu certo aqui. A cara de desespero para a prova amanhã. Vai dar certo, né? É possível. Vai dar certo essa prova amanhã, tenho certeza disso, tá? Qualquer coisa, o senhor me passa a cola do exame, tá? Se eu fizer isso, a coordenação me demite da UAB. Vocês viram. Só vai dar certo, viu? Ó, grande Eu sou boa de guardar segredo. Tá bom, muito bom. Tá, pessoal, vou deixar aqui a gravação. Boa noite a todos, vocês. Tudo de bom. E amanhã vai dar certo essa prova, tá? Se Deus quiser, tá? Grande abraço e até a próxima, né? Cola na revisão que é sucesso. Amém. Exatamente.